Salve, salve, galerinha, é nóis de novo na parada. Então, aqui é o professor Eliseu. Desde já deixe o seu like, ative o sininho se você ainda não é inscrito no canal. Procure lá no YouTube Eliseu Aragão que você vai encontrar o site do professor Eliseu. E nós vamos falar hoje, galerinha, sobre escravidão. A gente sabe do que está acontecendo em nosso país e no mundo afora, né? Essa questão da escravidão, a questão dos negros sendo massacrados. Então, você, galerinha, tem uma ideia do que está acontecendo no mundo afora em decorrência desse preconceito, né? Pela sociedade africana. Então, nós vamos estar trabalhando hoje sobre a escravidão africana e a escravidão indígena. Não esqueçam que os índios vão ser os primeiros escravos em território brasileiro, né? Aí depois nós vamos saber por que eles vão ser substituídos por um termozinho bem pejorativo. Então, vejam bem aqui, galerinha, ó, nós vamos falar da escravidão, galerinha, ó. Dentro da escravidão, vejam aqui, ó, nós vamos estar falando da, ó, vou botar bem aqui embaixo, ó. Nós vamos ter duas, a escravidão africana, vejam aqui acima, e a escravidão indígena, galerinha, ó. Escravidão indígena que vocês estão vendo aqui, a seta, ó. Então, essa daqui é a escravidão africana. Então, eu creio que vocês já ouviram muito esse termo bem aqui, galerinha, ó. Acompanhe embaixo aqui essa leitura. Veja o que diz aqui, ó. Deixa eu só botar um marca-texto, ó. Por muito tempo, vocês ouviram aonde, galerinha? Nas escolas. Qual o termo, professor? Ó, em que os professores ensinavam que os índios não serviam como escravo porque eram considerados preguiçosos e porque por isso os portugueses, ó, preferiram escravizar os negros africanos. Então, isso aqui é uma piada muito grande, né? Uma piada ainda de mau gosto, falar justamente disso dos negros e dos indígenas, porque os indígenas, pessoal, não eram preguiçosos nem nada, né? Para vocês terem uma ideia, os africanos não eram preguiçosos, ou os africanos não preferiram vir trabalhar no Brasil. Os africanos vieram para cá forçado, não vieram porque eles, eu vou para lá porque o Brasil é bom. Não era o nome Brasil, né? Claro que vai ser aí na sequência, vai mudar. Eu vou lá para o território brasileiro porque lá é muito bom e eu vou ganhar dinheiro. Não, eles vieram para cá forçado. Então, não esqueçam, pessoal, ó, bem que assim, eu vou colocar, ó, quando falar de índios, os índios, pessoal, não vão ficar à mercê, ou pelo menos eles não vão ficar, eu não vou me rebelar, vou sim, eu vou me rebelar contra esses indivíduos aqui portugueses. Então, não pensem que eles vão ficar aí de braços cruzados, viu? Olha bem aqui, ó, eu vou colocar bem que assim, galerinha, ó, muitos índios, vamos fazer aqui, galerinha, muitos índios morreram por conta das doenças de quem? Dos europeus, viu, galerinha? Muitos índios europeus vão morrer por causa das doenças dos europeus. Olha aqui, galerinha, ó, os índios resistência, eles vão ter, galerinha, ó, resistência armada. Não esqueçam que essa resistência armada era a resistência armada de alguns grupos indígenas, viu? De alguns povos indígenas que se rebelavam e também a questão da fuga, vê que é uma vírgula, não sei se vai dar. E também eles fugiram, muitos indígenas eram a favor dos europeus, no caso muitos indígenas eram a favor dos portugueses, outros já eram a favor dos franceses, outros já tinham a favor dos holandeses, dos espanhóis. Então, para vocês terem uma ideia
bem aqui. E outro detalhe bem aqui assim, também, galerinha, ó, proteção, não esqueçam que eles tinham proteção dos jesuítas, viu? Jesuítas, apesar deles deixavam, às vezes eles deixavam uma boa parte com que os bandeirantes chegassem nas missões e levassem vários indígenas. Praticamente eles não tinham muito poder porque dependiam do governador, dependia muito do rei de Portugal. Então, ao mesmo tempo que eles protegia, também eles eram coniventes, porque eles deixavam os índios ser levados pelos bandeirantes aqui na figura dos portugueses, viu? Para vocês terem uma ideiazinha. Então, galerinha, já falei um pouquinho, galerinha, sobre a questão dos índios. E agora, pessoal, galerinha, ó, eu vou falar bem aqui agora, será dos africanos, galerinha, ó, dos negros, ó. Então, eu já falei a respeito da escravidão indígena, que os índios não ficaram assim, não vou me rebelar por isso. Eles se rebelaram mesmo, galerinha. Eles tocaram o terror. Então, eles tinham que fazer justamente isso porque a terra já era deles. E nós a gente vê hoje, né? Vocês podem perceber, muitos conflitos tem entre os indígenas e madeireiros. Os madeireiros estão nessas regiões dos índios, pegando, né, roubando a sua madeira, matando o índio e tudo mais. Então, bem aqui assim, ó, quando falar de africanos, eu vou colocar já na sequência um termozinho bem aqui, ó. Então, isso aqui vocês já ouviram falar, ó. Por exemplo, galerinha, ó, farinha de mandioca, muito bom, a farinha com café, quem gosta. Farinha com carne assada, né, mandioca. Farinha branca, farinha amarela, né? Farinha amarela com uma carnezinha com peixe, galerinha, é uma delícia. Então, bem que assim, ó, o outro é barras, barricas, né? Barricas, ou no caso são os barris, viu? Mas vou botar barricas, de acordo com como o autor escreveu. Esse rica bem ali tá feio, deixa eu só apagar aqui. Tomara que eu não perca aqui ainda agora, que eu perdi aqui, né? Vem aqui a borracha, ó. Então, galerinha, quando falar de barricas, são os barris, viu? Fala de barricas, são os barris. Então, eu tenho que ter cuidado aqui para mim não apagar aqui, ó. Então, quando falar de barricas, galerinha, ó, barricas de que, prof? Barricas de fumo. Porque o nosso território, o próprio Maranhão, o Brasil em si, ele tinha produção de fumo. A economia da vez era o açúcar, né? A questão do açúcar aqui, mas tinha os outros produtos que eram produzidos, ó, amarrados de açúcar, viu? Barris amarrados de açúcar. E olha aqui, galerinha, também a gente tinha aguardente. Galerinha, vão anotando aí os detalhes. Tudo isso eu vou dizer aqui, viu? Búzios. Os búzios que eram encontrados aqui eram levados. Já, galerinha, você vai entender. Olha aí outro, ó, fardos e caixas. De que, prof? Caixas de tecidos, galerinha, ó. Tecidos de algodão. O próprio país, o nosso algodão. O próprio Maranhão, né? Depois vou fazer aula sobre o Maranhão. Ele tinha uma produção de algodão. E não esqueçam, galerinha, do qual, quando os Estados Unidos torna-se independente em 1776,
pólvora. A Inglaterra vai comercializar com o Brasil o algodão, porque a região dos Estados Unidos, a região sul, Espelhos, ela era uma região produtora de algodão em decorrência da independência dos Estados Unidos. A Inglaterra vai perder esse território, então o Maranhão vai ser um jogo aí. Então, galerinha, vejam aqui. Aqui era, né? Aqui vocês estão vendo os negros sendo escravizados. Imaginam aqui uma madeira que prendia o pescoço. Então, para vocês terem uma ideia do que, galerinha, os negros sofreram no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo afora. Então, vocês estão tendo uma ideia do que os negros sofreram e ainda hoje sofrem no mundo todo, em decorrência do trabalho escravo, que ainda acontece na África, em decorrência dos seus direitos não serem protegidos. Tem muitos negros que morrem, então são várias consequências que os negros sofrem no Brasil. Então, aqui é uma ideiazinha do que vocês podem perceber sobre o território aqui, né, do Brasil, em decorrência da escravidão indígena, a escravidão europeia que acontecia em território brasileiro. Então, galerinha, eu creio que deu para vocês ter uma ideiazinha aí sobre esse conteúdo. E só para mim finalizar, eu vou colocar bem aqui assim para vocês, que dentro da escravidão, não eram todos os estados que tinham condições de ter escravo. Então, bem que assim, regiões onde tinha menos recursos. Regiões onde tinham menos recursos, viu? Esse menos recursos aqui era em termos de dinheiro, viu? Os estados que não tinham tanto dinheiro para ter escravo. Então, eu vou colocar bem aqui, galerinha, para vocês terem uma ideia, as regiões, Vejam aqui, galerinha, a primeira região que não tinha tantas condições para ter escravo, nós vamos ter São Paulo. Era uma região que não tinha tanta condição para ter escravo, apesar dela ter sido bem importante no início da ocupação, no território. Olha aqui, o Maranhão também era um território que não tinha tanto recurso para comprar escravo. Olha aí, galerinha, o Piauí também era uma região que não tinha tanta condição de ter escravo. E a Amazônia, a Amazônia era também o território brasileiro que não tinha condições de comprar escravo, do qual as outras regiões do Brasil tinham. Então, São Paulo, Maranhão, Piauí e Amazônia eram os estados que tinham menos condições. Galerinha, para mim finalizar aqui, para vocês terem uma ideia, sempre o período que levava para os negros chegar no Brasil era muito tempo, Por exemplo, bem aqui, dentro dos africanos, bem que assim, africano, se ele viesse para o Recife, olha, Recife, já eu mudo a cor, Recife, percebam aí, galerinha, Salvador, na Bahia, Salvador, olha aqui, galerinha, o outro, o Rio de Janeiro, Para vocês terem uma ideia, aqui se refere aos escravos vindo de onde, prof? Vindo, galerinha, da África, Para eles chegarem no Brasil, da África até aqui de navio, eles demoravam, galerinha, 35 dias. Para eles virem de lá até Salvador, galerinha, 40 dias. Para eles chegarem, galerinha, ao Rio de Janeiro, era 50 dias. Então, aqui está um detalhe da quantidade de dias que os negros passavam, até chegar aqui no Brasil. E a maioria dos negros, quase na faixa de 70%, eles morriam dentro do próprio navio. Porque acontecia assim, se houvesse uma rebelião, um motim, ou os negros começassem a reivindicar dentro do navio, eles eram acorrentados com
com os ferros bem pesados e era jogado ao mar vivo. E também acontecia dos negros fazerem cocô dentro do navio tombeiro, né? Faziam cocô, eles mijavam, ratos circulavam lá dentro, pessoas que morriam lá dentro, as negras que eram violentadas. Então, assim, são atrocidades que os europeus fizeram com os negros que tem que estar na mente do povo para entender que o que eles fizeram não foram algo legal. E não significa que Deus aprovava isso. Então, às vezes, muitas pessoas vão estar usando o nome de Deus que não tem nada a ver com o contexto. Deus nunca foi a favor da escravidão. Deus nunca foi a favor do que a pessoa maltratasse ou subjugasse o outro. Não. É o ser humano que é egoísta e quer sempre estar em cima. E um detalhe, para Deus todo mundo é igual. Ninguém é melhor do que ninguém para Deus, para vocês terem uma ideia. Então, galerinha, aqui está um resumo, eu espero que vocês tenham entendido. Vejam essa aula aqui quantas vezes vocês acharem conveniente para fixar na mente. Então, qualquer dúvida pode estar me fazendo lá no direct lá, ou pelo menos pode botar lá no vídeo que eu estarei postando. E na sequência eu estarei jogando as outras aulas aí. Então, galerinha, desde já deixa o seu like, fique com Deus e fui!